Olá, muito boa tarde. A Caritas Portuguesa recebeu o Prémio Direitos Humanos atribuído pela Assembleia da República, que quis distinguir a intervenção desta organização católica, em especial na presente situação de emergência social. O prémio e, sobretudo, o trabalho que desenvolve merecerão agora a análise do Presidente da Caritas Portuguesa, Eugénio Fonseca, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa e neste dia, no Dia dos Direitos Humanos, dia do prémio que a Caritas recebe. Há bem pouco tempo, numa conferência promovida pela Antena 1, o professor Eugénio Fonseca disse que os direitos humanos não são refundáveis. Corre-se esse risco em Portugal? Boa tarde. Pode-se correr na medida em que há uma preocupação excessiva do controle da dívida pública e reafirmo o que sempre disse, é óbvio que temos que superar este obstáculo ao nosso desenvolvimento, porque sem garantirmos uma economia bem sustentada não podemos ter um desenvolvimento também equilibrado e que dê garantias de futuro, mas não pode sobrepor-se a essa preocupação aquilo que possa colidir com a dignidade da vida humana. E quando, para vencer esse obstáculo do déficit, se estão a tomar medidas que vão ao encontro da satisfação, ou melhor, vão contra a satisfação de necessidades tão fundamentais, como seja o direito à alimentação, o direito a uma habitação digna, o direito a cuidados de saúde, o direito ao acesso à educação, nós estamos na área dos direitos humanos. E, portanto, não digo que seja uma ação prepositada, como acontece noutras latitudes do mundo, mas, sem dúvida, que estamos na área dos direitos humanos. Mas quando é que esses direitos, que são inalienáveis, são colocados em causa? Sempre que não se criam as condições para que as pessoas possam ter acesso a esses direitos. E a responsabilidade é sempre de quem governa? Não. É óbvio que nós estamos a falar de algo que tem a ver com o bem comum, porque sempre que propiciamos a construção do bem comum, estamos a assegurar, no fim, a implementação desses direitos. E é óbvio que não é só o governo, seja ele qual for, o responsável pela defesa desses direitos. Todos somos corresponsáveis, porque na medida em que, dou só apenas um exemplo, na medida em que eu acabo por egoisticamente guardar em excesso aquilo de que nem necessito, que me sobra, e não o ponho à disposição daqueles a quem faz falta, até muitas vezes a partir dos mínimos, eu estou a atentar contra um direito que é do outro. Agora, sem dúvida que o Governo até existe para isso, para ser o garante do respeito por esses direitos. E tem, além de muitas outras tarefas, tem a tarefa de facilitar que a sociedade chamada civil, na expressão organizada dos cidadãos que em diferentes áreas promovem ações que levam à assunção desses direitos. Portanto, o Estado não tem que fazer, tem que promover, tem que ser facilitador. Estará então a intervir em setores onde não deveria, quando fala na necessidade de refundar o Estado Social, deveria olhar antes a refundação de outros setores da sociedade, de outros sistemas, por exemplo o fiscal? Sim, quer dizer, eu quando digo que em questão da refundação, daquilo que está agora em causa, que é refundar o Estado Social, eu não estou a dizer que o Estado não tem que se meter na organização do Estado Social, não. Ele compete a primeira responsabilidade de assegurar tudo aquilo que é necessário para que o Estado Social exista e exista com todas as condições para servir o melhor possível aquilo que são os tais direitos dos cidadãos. Portanto, o Estado em primeira linha que compete essa tarefa, o Estado de Governo, e depois nós temos que colaborar, e mesmo na sustentabilidade do Estado Social, eu não rejeito a possibilidade de haver, portanto, no sentido da universalidade
do acesso aos direitos, mas na contrapartida desse acesso, haver a tal chamada diferenciação positiva. Porque quem puder contribuir de forma mais significativa para a sustentabilidade do Estado Social deve fazê-lo. Isso tem que ser por via dos impostos. Então aí entra, efetivamente, aquilo que me parece que nunca houve a tal vontade política suficiente para fazê-lo de forma definitiva e segura, que é a refundação de todo o sistema, toda a arquitetura fiscal deste país, que continua a incidir sempre nas classes mais baixas, mais média e baixa, são sobretudo aqueles que não podem fugir aos impostos e, portanto, nós continuamos a ter um sistema fiscal que não respeita nada a equidade social. Deveria incidir, então, de que forma e em que setores da sociedade? Devia, com certeza, portanto, o sistema fiscal tem que ser visto como o contributo que é devido aos cidadãos na tal construção do bem comum. Não devemos ter uma visão relativamente aos impostos que nos são criados como algo que eu entrego ao Estado, confio ao Estado para meu proveito próprio. Porque também pode passar um pouco essa ideia, porque se assim for, depois temos aqui condições para se gerar a tal injustiça social. Não é de forma nenhuma, eu quando pago os meus impostos, não é fazer do Estado uma agência de poupança, das minhas poupanças, para depois ser ressarcido mais tarde disso. Não, tem que ser a lógica do bem comum, portanto eu estou a contribuir com a minha parte para a felicidade de todos, para o bem-estar de todos. E então, assim sendo, eu devo contribuir quem mais rendimentos de trabalho, rendimentos patrimoniais, tem. E isto depois tem que ser, e aqui é que está a dificuldade do sistema, tem que ser avaliado com critérios muito objetivos, muito justos. Mesmo assim, já agora, quem ganha mais, contribui mais. Já não existe essa diferenciação? Tá bem, mas não será suficiente? Não, mas o problema é que há muita gente, se calhar, a ganhar muito, que não declara tudo. E é lícito ganhar muito? Nas cidades Pois, essa é a discussão que tem que se fazer, sabe? É que já chegámos a um acordo relativamente a rendimentos mínimos. Se calhar temos que começar a fazer de forma desapaixonada e de forma... é preciso realmente ter uma consciência do bem comum muito afinada, mas do que é isto de se não valeria a pena de pensarmos também em rendimentos máximos. Porque não é um problema só da criação de riqueza. Nós estamos muito preocupados com a necessidade de uma competitividade para o nosso país em ordem ao aumento da riqueza. Eu lembro sempre que nós já tivemos períodos da nossa história em que houve crescimento de riqueza significativo. Mas não foi por isso que diminuímos as taxas de pobreza. Porque, no fim, o problema é a redistribuição. Porque o problema da pobreza é um problema da redistribuição, muitas vezes, da riqueza que se produz. E aí é um problema das desigualdades sociais. E, portanto, eu não nego que, quando são identificados, quando estão objetivados, quem paga, quem recebe mais, é que está a pagar, na proporção. Agora, eu não sei se todos aqueles que ganham tudo, declaram tudo aquilo que ganham. E se não há tal fuga aos impostos, e por quanto tempo é que havemos de manter essa vergonha que se chama paraíso fiscal ou offshore. De que forma impor esse teto para os rendimentos, teto máximo para os rendimentos? Acha que isso será viável numa sociedade democrática? Não, quer dizer, isso passa por uma análise muito técnica. Eu reconheço que não é fácil de fazer. Será uma questão mais cultural do que, enfim... Não, eu penso que passava por normativa, não é? Penso que é difícil decretar por lei portanto, esse valor. Quando eu apelo esse teto máximo, passa muito pela consciência que tenho. E é tal consciência que temos que construir, até na hora presente ela tem que estar muito evidente, que é o sentido coletivo. Nós temos que pensar, uma vez por todas, que a minha felicidade está altamente condicionada pela felicidade que eu proporciono aos outros. E, portanto, nós vivemos em comunidade. Isto é inevitável. Nós estamos condenados a isso. Nós estamos condenados a viver uns com os outros. E se queremos viver em harmonia, e se queremos viver saudavelmente, nós temos que criar uma coesão
social para a qual todos devemos contribuir. Não podemos é continuar a viver, como temos vivido até aqui, com assimetrias tão profundas entre os que têm muito, que têm demais, que têm escandalosamente demais, relativamente aos muitos, que são a maioria, que têm pouco. E não podemos passar por esta realidade pacificamente, porque também sei que a generalidade da nossa gente olha para determinados sectores que têm altos rendimentos. Estou a pensar no mundo, só para indicar, o mundo do futebol, por exemplo, em que a gente acha que é muito natural tudo aquilo que se gera à volta dos rendimentos deste desporto. Devíamos equacionar se é mesmo assim, se tem que ser mesmo assim, porque podemos estar aqui na fronteira da tal justiça social. Como posso falar também de certos salários que determinados administradores de empresas, só porque são empresas muito ricas, também oferem. Portanto, esses casos provocam desequilíbrios sociais, mesmo que indiretamente? Sim, indireta e diretamente. Porque a questão das desigualdades sociais, é isto que contribui para o fosso, os desníveis da desigualdade social, onde radica realmente a fonte estrutural da pobreza. E, portanto, nós tínhamos que ser capazes de esbater estas desigualdades. Não estamos a falar de uma sociedade igualitária, porque isso é impossível, quer dizer, não é, porque as necessidades são diferentes, portanto, as pessoas têm no seu dia-a-dia, portanto, apetências diferentes. Agora, quando eu falo destas coisas, destes níveis de desigualdade, estamos a falar na área dos direitos humanos, daquilo que é essencial para que toda a gente viva com o mínimo de dignidade, porque o crucial disto é o respeito pela dignidade de cada um. Que, na sua opinião, Presidente da Caritas Portuguesa, algumas políticas deste Governo e propostas que são impostas para que o déficit seja cumprido, estão a colocar em causa os direitos humanos dos portugueses, dos cidadãos de Portugal? Estão, em algumas áreas estão, por isso, como eu já disse, estão a atacar áreas tão sensíveis como aquelas que são básicas e que estão consagradas como irrenunciáveis naquilo que diz respeito à satisfação de condições de vida que fazem parte intrínseca da condição humana e, portanto, não podem ser de forma nenhuma beliscadas e não podemos esquecer, e até foi slogan político-partidário, que primeiro estão as pessoas e deve estar à frente de todas as pessoas. Diante dessa certeza, que também é partilhada em vários setores da sociedade, o que se pede é uma mudança de governo, uma mudança de políticas ou a demissão do governo. Na sua opinião, é uma das duas vias que é preciso? Não, é uma transformação de políticas. Eu acho que nesta hora o país não ganharia com grandes transformações ou grandes instabilidades governativas. Não sei se não terá que haver reestruturação em alguns sectores do governo. Talvez tenha que haver. De algum ministério? De alguns ministérios. Alguns ministérios. Até pelo desgaste que se tem vindo a sofrer. Talvez aí. Agora... Era capaz de apontar algum deles? Não, penso que não me compete a mim estar a fazer isso. Como cidadão posso ter a minha opinião pessoal, mas não me compete a mim fazer nestas circunstâncias esse tipo de análise. Agora... o que eu quero dizer, e ao falar da mudança de governo, estou a pensar sobretudo em eleições. Irmos novamente para essa batalha eleitoral, que muitas vezes o que revela são interesses de conquista de poder, é que me parece que neste momento poderia ser inútil e agravar ainda a situação em que o país se encontra, por tudo o que isso representa de atrasos na gestão do país, por gastos que se possam fazer, e tenho receio que se poderíamos adiantar grande coisa, porque o que temos que todos, nesta hora, é saber que temos dificuldades para enfrentar. A grande dificuldade, efetivamente, é repor-nos nos mercados internacionais. Para isso é preciso termos credibilidade. Para a credibilidade é o tal déficit, e por isso no déficit eu continuo a dizer o que tenho dito já desde sempre, não sei se até das primeiras vozes, que é preciso repensar o memorando e alargar
o prazo. Para que a austeridade não seja tão pesada, acentuada. E penso que isso é possível. Se é possível, e está a ser possível para outros, para nós também seria possível. E acho que este argumento de ficarmos bem perante portanto, os mercados... Sermos bons alunos. Os bons alunos, ou ficarmos bem perante o mercado, eu acho que é um argumento que deve pesar menos face àquilo que tem sido a gravidade da dureza nas pessoas, das medidas que têm sido impostas. Portanto, eu acho que neste momento devia haver aquilo que eu também já tenho apelado muitas vezes, é o tal pacto de regime. Eu acho que as forças políticas, as forças empresariais, as forças sindicais, as forças sociais, deviam unir-se naquilo que temos que nos unir. Porque há pontos de encontro, há pontos de união, e nós devíamos mostrar aqui uma grande unidade nacional, porque isso é que daria, com certeza, uma boa imagem, e não é o alargamento do prazo, haver uma maior unidade em torno daquilo que é essencial, e neste momento o essencial é retirarmos o país desta situação de constrangimento económico e financeiro em que se encontra, e deixarmos agora aquilo que é mais relativo, que é a tentação de sempre de conquista do poder, este protagonismo, muitas vezes, ideológico, e pensarmos mais nas pessoas, pensarmos mais efetivamente no povo. Para existir esse pacto, para existir essa união entre as forças políticas, empresariais e outras, quem acha que deveria tomar a iniciativa? Há aqui realmente um elemento na soberania que me parece que é crucial. Não tem poderes decisórios relevantes, mas que tem um papel de magistratura fundamental, que é o Sr. Presidente da República. Poderia ter um protagonismo no momento presente? Eu não sei. Eu julgo... Nessa medida de criar a unidade? Eu penso que os esforços são feitos. Também é preciso haver a vontade de quem deve protagonizar essa unidade. Porque pode haver muito esforço, é aquilo que eu digo, não se consegue fazer nada, seja com quem for, se esse alguém não quiser que se faça. E, portanto, nem Deus consegue, na sua omnipotência, se nós não quisermos, Deus também não impõe, não é? E, portanto, por muitos esforços que se faça ao nível da Presidência da República, se aqueles que têm que ser os protagonistas dessa unidade não o quiserem, pouco se consegue. Agora, tem que haver, da parte das pessoas, esta consciência de que a unidade tem que se alcançar. Nesta hora, que é a hora em que a unidade é mais reclamada. E, portanto, se efetivamente, como todos dizemos, queremos o bem do povo, temos que o demonstrar. Através do trabalho dos atores políticos, também da sociedade que todos fazemos, e que, como na última Semana Social, creio que também foi o tom, foi a proposta saída pela ação e a iniciativa de todos nós. Temos já poucos minutos, Sr. Jânio Fonseca, para falar deste prémio, o Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República. O que é que a Assembleia da República distingue ao distinguir a Cáritas? Olha, em primeiro lugar, distingue a leitura que eu faço, porque quem decidiu a atribuição saberá, mas a leitura, como eu interpretei, é no fim o reconhecimento do papel da Igreja nesta defesa dos últimos da sociedade, nesta defesa por aqueles que estão neste momento a ver atropelados os seus direitos fundamentais. Portanto, é aqui que eu situo este prémio. Portanto, sendo a Cáritas um serviço da hierarquia da Igreja, um serviço oficial, portanto, este prémio é para toda a Igreja, portanto, não é para uma organização em concreto, é para todos aqueles que na Igreja, no seu dia-a-dia, até de forma anónima, se empenham na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna. Por outro lado, também, é, no fim, o reconhecimento mais direto, mais objetivo, não à Cáritas portuguesa enquanto tal, mas às Cáritas diocesanas, aos grupos paroquiais, às conferências vicentinas, àqueles que, de forma organizada, como expressão das comunidades cristãs, no dia-a-dia estão em constante contacto com o sofrimento humano e procuram, na medida das suas possibilidades, colmatá-lo. Por outro lado, eu também acho que é uma forma da Assembleia da República relevar aquilo que é hoje uma causa nacional, que é uma atenção que é devida a todos os portugueses que estão a ser altamente penalizados e que muitos deles, ou eles mesmo, não contribuíram para a situação em que nos encontramos e que estão a ser altamente sacrificados
por todas aquelas medidas governativas que têm sido criadas nos últimos tempos. Em muitos dos projetos da Caritas, em muitas das ajudas que proporciona, está a salvaguardar que os direitos humanos não sejam beliscados? É só essa a motivação. Existem muitas situações dessas em Portugal? Sempre. Olha, a Assembleia da República, aqui há uns anos, agora não consigo precisar quantos, por iniciativa da nossa Comissão Nacional de Justiça e Paz, a própria Assembleia da República, a nossa Assembleia da República, declarou a pobreza como uma violação dos direitos humanos. Portanto, se a Caritas e todas as outras organizações que estão nesta área social, no trabalho pela superação da pobreza, estão sempre na linha dos direitos humanos. Portanto, se a pobreza em si mesmo é uma violação dos direitos humanos, então tudo aquilo que a Caritas faz é pela defesa incondicional dos direitos humanos. Nunca por uma razão, como a Igreja nos pede, de proselitismos, de estarmos a chamar alguém para a religião católica, mas simplesmente numa forma totalmente gratuita, totalmente generosa, de darmos relevo à importância que para Deus tem a pessoa enquanto pessoa e o respeito pela sua dignidade, porque é isso que para nós tem muito valor. E na história da Caritas, no trabalho que faz todos os dias, que importância tem este prémio e que desafios também coloca ao trabalho todos os dias? Por um lado, é o tal reconhecimento que não escondo, que nos deixa satisfação e é uma alavanca, é no fim uma vitamina para nós podermos continuar ainda com mais vigor, com novo ardor, a prosseguir e também sabendo que estamos no caminho certo. Por outro lado, é uma responsabilidade maior, porque quando recebemos distinções destas, nós ficamos socialmente mais comprometidos e, neste caso, para a Igreja fica também mais comprometida. Eu espero muito não defraudarmos nunca aqueles que continuam a confiar na nossa ação e sejamos dignos destas distinções. Assim tem acontecido, creio eu. Parabéns por este prémio, Sr. Jânio Fonseca. Estamos muito obrigado. Parabéns, não sou eu, estamos todos. Em nome, enfim, do que representa de todos os que trabalham na Caritas, e obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos apresentar o trabalho da Caritas, distinguido com o Prémio Direitos Humanos 2012, atribuído pela Assembleia da República. Votos muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser.